A paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Quero deixar aqui uma palavra de Deus para a nossa meditação. Está escrito em Daniel, capítulo 10, e o versículo, louvado seja Deus, o 11 e o 12, que o Senhor fala com Daniel em visão. Quando Daniel, ele acaba de orar no capítulo 10, que quando Deus prevê a sua maravilha para o meio do povo de Israel. Daniel 10, versos 11 e 12, diz: E me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. O anjo do Senhor veio até Daniel, e ele estava falando com Daniel em oração. E Daniel se tremeu tremendamente ao perceber que o Senhor estava falando com ele. No versículo 12, vai dizer: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, e vi uns dias, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui diz a palavra do Senhor que o príncipe do reino, o príncipe do reino e da Pérsia, se pôs defronte de mim, enquanto Daniel orava e jejuava, estava sendo travada uma batalha espiritual de grande magnitude. Primeiro, o príncipe da Pérsia estava impedindo que Daniel recebesse do anjo a mensagem de Deus. Por causa desse conflito, Daniel teve que esperar 21 dias. Daniel, ele esperou 21 dias orando e perseverando, porque o reino da Pérsia estava se levantando, e o rei da Pérsia, que era o rei da Babilônia, o rei Assírio, estava confrontando o Beltesazar para destruir o povo de Israel. Daniel sabia que, acabadas as orações, Daniel sabia que Jeremias profetizou que Babilônia ia escravizar o povo de Israel por 70 anos. E Deus o livraria Daniel e seu povo da escravidão após 70 anos. A Bíblia diz que Jerusalém ia voltar a ser um povo erguido. O povo ia voltar para a sua terra e reinar grandemente. E a Bíblia nos diz que Daniel terminou de orar os 21 dias. Quando ele esperou os 21 dias, vai dizer que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, vai dizer que esse incidente nos dá um vislumbre das batalhas invencíveis que são travadas na esfera espiritual. É uma palavra que fica muito concretizada, que quando Daniel ele ora na palavra do Senhor, o príncipe que fará o concerto com Israel é o anticristo, mas ainda confiando, comunicando, camuflado naquela ocasião. No verso 2, vai dizer que, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Daniel passou 3 semanas muito triste, atormentado, angustiado, porque o povo de Israel não se arrependeu, nem o povo babilônio não também se rendeu aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que manjares desejáveis que o povo babilônio oferecia para o povo de Israel, Daniel não sequer comeu nenhum manjar, nem se contaminou com vinho forte, nem se contaminou com comidas impuras. A Bíblia vai dizer que Daniel orava e jejuava 3 vezes ao dia. No capítulo 3, o livro de Daniel, você vai ver, capítulo 3, capítulo 2 de Daniel,
vai dizer assim que no versículo 10, responderam os caldeus na presença do rei, disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor, não há rei, senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo, ou caldeus, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o reino muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Então aqui está assim que um decreto que o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele decretou matar todos os sábios, os magos, os astrólogos, porque não descobriram, não interpretar o significado do sonho que Nabucodonosor teve. E a Bíblia vai dizer que Deus levantou um jovem chamado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram chamados de Mesaque, que eram chamados de Anani, né, se eu não me engano. Então esses eram os homens que Deus tinha levantado para enfrentar o povo babilônio. E eles não sequer se contaminaram. Deus livrou os 3 varões da fornalha. E Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também Deus livrou Daniel das mãos dos inimigos, porque queriam matá-lo. Mas Daniel, ele orou, perseverou na presença de Deus. Então, o que aqui a palavra do Senhor está dizendo? Que nós temos que perseverar, temos que andar na presença do Senhor, temos que confiar no Senhor Deus. Jesus disse que haverá rumores de guerras, lamentações, haverá também destruição, haverá matança, haverá muitos rumores, nação contra nação, reino contra reino. Por isso que o povo de Israel agora está clamando com gemidos, porque tem guerra em Israel e Irã. Agora estão envolvidos entre países como países que se levantaram contra Israel, países como Líbano, Talibã, Iraque e Afeganistão. São países que faziam parte do acordo com Israel. Depois eles quebraram o acordo e agora se tornaram inimigos cruéis, inimigos que não têm sequer um coração temente a Deus. É um povo obstinado que eles não depositam a credibilidade a um povo israelita, um povo hebreu. Então a Bíblia diz que os persas, eles mataram os judeus, mais de 276 milhões de pessoas, após ter escravizado o povo de Israel em Babilônia, rei Sírio, no rei Pérsia, no reino babilônio, no reino dos pagãos. E a Bíblia diz que Deus levanta o rei que libertaria o povo de Israel da Babilônia, que é o rei Ciro. Rei Ciro, ele foi um rei levantado por Deus. Está escrito em Isaías, capítulo 41 ao 42, quando o Senhor diz que levantaria um rei para libertar o povo de Israel e para libertar e dar ao povo a autoridade para peregrinar em Jerusalém. Quando esse povo, eles se peregrinaram à cidade santa, ainda Israel passou por momentos mais difíceis, passou por momentos de guerra, passou por momentos de luta, né? Mulheres, homens e crianças, anciãos, sempre passaram por momentos difíceis e ainda passam. Por isso que está esse conflito entre reinos de Irã e Israel. Irã significa reino Pérsia, um reino que foi dividido, um reino que sempre foi levantado com guerras inimigas, como os filisteus, caldeus, pagãos. Quando Deus tirou Abraão da terra de Arã, quando Deus tirou Abraão para ser pai de muitas nações. Por isso que o povo de Deus é um povo escolhido, um povo nação, um povo sacerdotal. E Jesus veio ao mundo para cumprir a sua promessa. E ele disse que nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas, se levantarão um anticristo que se levantará para governar a nação e colocar paz. Mas isso é um período de tempo. Depois de passar os tempos, o diabo reinará 1000 anos. 1000 anos. E aí Cristo vai também se levantar
para também destruir as fortalezas inimigas. E todo o povo saberá que o Senhor é o Senhor do céu e da terra. Amém? Que esta palavra de Deus nos fortifique e nos fortaleça na sua presença em Cristo Jesus. Amém.